será o campeão paulista de 2020. Os detalhes destas e outras informações você confere a partir de agora aqui na sua Boas Novas FM no Rádio Notícias, o compromisso com a informação. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Cerca de 3,9 milhões de brasileiros recebem e mais 4,2 milhões podem sacar o auxílio emergencial. Humberto Ferretti. Cerca de 3 milhões e 900 mil brasileiros recebem nesta sexta o auxílio emergencial. São as pessoas com direito ao benefício que nasceram em junho, inclusive aquelas que estão no lote extra divulgado no começo da semana, com os nomes de quem teve o pedido num primeiro momento negado, mas recorreu e conseguiu a liberação, e de quem começou a receber o auxílio lá atrás, mas depois teve o pagamento suspenso, por conta da atualização de dados no sistema do governo. Cada cidadão vai receber uma parcela diferente. A primeira, segunda, terceira ou a quarta. Depende de quando a solicitação foi feita ou aprovada. Durante 2 semanas, até a sexta-feira, dia 21, será possível movimentar o auxílio apenas de maneira online, pelo cartão de débito virtual da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras no comércio com o celular. E a partir do sábado, dia 22, será liberado o saque do dinheiro que sobrar ou a transferência para outro banco. Sem esquecer que o benefício é depositado primeiro em uma conta digital da Caixa, aberta para cada cidadão. Aliás, neste sábado, dia 8, serão liberados o saque e a transferência para outras 4 milhões e 200 mil pessoas. São os aniversariantes de abril, que estão no lote regular, e os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, que entraram no lote extra desta semana. Para todas essas pessoas, o dinheiro já estava disponível para movimentação online. O calendário completo do auxílio emergencial está disponível no site da Caixa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Obrigado, Humberto. 9h09. E o governo de São Paulo adiou para 5 de outubro a volta às aulas no estado todo. Mas vai permitir que as instituições que estão em regiões já na fase amarela há mais de 28 dias possam reabrir os seus espaços no dia 8 de setembro. As escolas poderão decidir se querem ou não voltar a funcionar nesses lugares. O modelo vai favorecer instituições particulares, que já se declararam prontas para funcionar e têm feito pressão para a abertura. A informação será anunciada nesta sexta-feira pelo governador João Dória em coletiva a 12h45. Segundo o Estadão apurou, o prefeito Bruno Covas não pretende abrir as escolas em 8 de setembro. Há uma discussão sobre se as particulares teriam a liberdade de abrir na capital com essa decisão do Estado ou não. Na prática, elas precisam de uma licença da prefeitura para funcionar. Cidades do ABC Paulista também já declararam que só voltarão às aulas no ano que vem. 9h10. Internacionais. O mundo agora. Libaneses protestam contra o governo após explosão em Beirute. Confira no Giro Internacional. Rádio França Internacional. Andréia Gomes Durão. Paris, 7 de agosto de 2020. Vamos aos destaques desta sexta-feira. As forças de ordem libanesas usaram gás lacrimogêneo na noite desta quinta-feira para dispersar dezenas de manifestantes indignados com a gigantesca explosão do porto de Beirute, que se tornou um símbolo da incompetência e da corrupção das autoridades. O número de mortes confirmadas subiu para 154, além dos 5.000 feridos e milhares de desabrigados. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Em sua visita a Beirute nesta quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron pediu uma investigação internacional sobre a tragédia e apontou a necessidade de uma mudança profunda por parte dos líderes libaneses.
A Índia ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 2 milhões de casos declarados do novo coronavírus, de acordo com os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde indiano. O gigante do sul da Ásia registrou até agora 41.585 mortes de Covid-19 para um total de 2.027.074 pacientes confirmados desde o início da epidemia. Com as autoridades indianas restringindo o acesso aos testes, os especialistas acreditam que esses números são subestimados. O país de 1 bilhão e 300 mil habitantes é a terceira nação do mundo a ultrapassar essa marca, depois dos Estados Unidos e do Brasil. E isso apenas 3 semanas depois de atingir a marca de 1 milhão de casos oficiais de Covid-19. E os Estados Unidos também ultrapassaram a marca de 2.000 mortes nas últimas 24 horas. Pequim denunciou nesta sexta-feira uma manipulação política e repressão contra os aplicativos chineses TikTok e WeChat por parte dos Estados Unidos. O anúncio é uma resposta à decisão do presidente Donald Trump, que assinou nesta quinta-feira uma ordem executiva banindo dentro de 45 dias qualquer transação de pessoas sob jurisdição dos Estados Unidos com a ByteDance, sede chinesa da TikTok. O chefe de Estado evoca uma emergência nacional sobre o aplicativo de vídeos que ele acusa sem provas de espionar seus usuários americanos em nome de Pequim em um contexto de tensões comerciais e políticas com a China. A própria TikTok ameaçou nesta sexta-feira abrir um processo após as medidas de Trump. E o Twitter também irá sinalizar e reduzir o alcance de contas de mídia financeira e editorialmente controladas pelo Estado em sua plataforma em um novo esforço de conter as campanhas de influência política no exterior. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa do Amazonas arquiva processo de impeachment contra o governador e vice-governador do Amazonas. E ainda no esporte, sábado, tem Palmeiras e Corinthians, que vão decidir quem será o campeão paulista de 2020. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h14. Boas novas FM. Apoio Cultural. Está no ar o Boletim Manaus. Sexta-feira, 7 de agosto de 2020. O programa Requalifica chegou à sexta etapa e vai contemplar mais 42 vias, principalmente das zonas norte e leste. Os trabalhos, que incluem recapeamento completo, já começaram e são realizados à noite. Atenção, condutores. A partir da próxima terça, a Avenida São Jorge vai passar a ter sentido único no trecho entre o Sigues e a Jacira Reis, no sentido centro-bairro. A mudança vai dar mais fluidez e segurança ao trânsito no local. Hoje, a Prefeitura promove uma live sobre avanços teóricos e práticos da Lei Maria da Penha. A transmissão acontece a partir das 18 na página oficial da Semasc no Facebook. E a visita aos cemitérios públicos continua suspensa mesmo no domingo, Dia dos Pais. A medida obedece o decreto de prevenção ao contágio do novo coronavírus. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Chegou a promoção CPAD de Portas Abertas. Super descontos de até 70%. Bíblia das Assembleias de Deus, cor pink, de R$ 79,95 por R$ 39,98. Heróis da Fé, de R$ 44,95 por R$ 29,97. História dos Hebreus, de R$ 199,95 por R$ 119,97. Equilíbrio Emocional, por R$ 32,27. Bíblia de Estudo Roman, cor marrom, de R$ 299,90 por R$ 179,94. Golias Deve Cair, de R$ 42,95 por R$ 25,77. Corra e aproveite! Dos dias 1º a 8 de agosto, em uma livraria CPAD perto de você. São livros, bíblias, inários, em um ambiente preparado seguindo todos os protocolos para a sua segurança. CPAD de Portas Abertas.
Notícias do Amazonas. Segurança. O governo do estado acaba de lançar em parceria com o governo federal um projeto inédito de combate ao narcotráfico. É a Base Pluvial Arpão, que vai atuar no Rio Solimões, entre Coari e Tefé, reunindo policiais, bombeiros e outros agentes de segurança. Além do narcotráfico, a Base Arpão vai combater a pirataria e os crimes ambientais. Cidadania. Para garantir o uso correto dos recursos públicos, o governo vai criar uma delegacia especializada no combate à corrupção. O projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa e a nova delegacia deve entrar em operação ainda este ano. Educação. No processo gradativo de volta às aulas, os professores estão recebendo máscaras e todas as escolas terão álcool em gel à disposição dos alunos. A rede pública também está sendo abastecida com 90 toneladas de itens da merenda escolar. O compromisso do governo é com a saúde de todos e com a educação de qualidade. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Você ouve ZYS 36, 107,9 MHz. Boas Novas FM, Manaus, Amazônia. Demais. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Estamos de volta, 9h17. A Assembleia Legislativa do Amazonas arquivou o processo de impeachment contra o governador e vice-governador. Mais informações com Edivanildo Lobo. A Assembleia Legislativa do Amazonas arquivou o processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida Filho. Em sessão plenária, os deputados votaram nesta quinta-feira o parecer favorável ao arquivamento apresentado pelo relator da Comissão Especial do Impeachment, deputado Doutor Gomes, do PSC. Foram 12 votos a favor, 6 contra, 5 abstenções e 1 ausência. Votaram pelo arquivamento do processo de impeachment os deputados Abdala Frache, do Podemos, Adjuto Afonso, do PDT, Alessandra Campelo, do MDB, Augusto Ferraz, do Democratas, Belarmino Lins, do Progressistas, Cabo Maciel e Joana Dark, do PL, Carlinhos Bessa e Roberto Cidade, do PV, Doutor Gomes, do PSC, Saulo Viana, do PTB e Terezinha Ruiz, do PSDB. Votaram contra o arquivamento do processo de impeachment os deputados Álvaro Campelo, do Progressistas, Dermilson Chagas e Wilker Barreto, do Podemos, Delegado Péricles, do PSL, Josué Neto, do PRTB e Serafim Correia, do PSB. Se abstiveram os deputados Fausto Júnior, do PRTB, Ricardo Nicolau, do PSD, Sinésio Campos, do PT, Felipe Souza, do Patriota e João Luiz, do Republicanos. A deputada doutora Maiara Pinheiro, do Progressistas, esteve ausente. Da Rádio Senado Manaus, Edivanildo Lobo. Obrigado, Edivanildo. 9h19. Dos 105.054 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas até esta quinta-feira, 36.947 são de Manaus, o que equivale a 35,17%. 68.107 do interior, o equivalente a quase o dobro, 64,83%. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que também confirmou a recuperação de mais 717 pacientes que estavam infectados pelo novo coronavírus. E agora o total está em 89.937 pessoas e outros 804 casos da doença no estado. Sobre óbitos, 18 causados pela doença foram registrados, sendo 3 ocorridos nas últimas 24 horas e 15 que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.335 o total de mortes. Entre pacientes em Manaus é o registro de 2.040 mortes e no interior são 58 municípios com registros fatais, totalizando 1.295.
9h21, o governo do Amazonas anunciou na quinta-feira que as atividades dos Centros de Convivência da Família e do Idoso em Manaus serão retomadas a partir de segunda-feira, dia 10. Com retorno gradual, apenas algumas atividades estarão disponíveis, como cursos, atendimento psicossocial e uso de quadras poliesportivas pela comunidade, além das caminhadas e espaços para a prática de jogos, sem restrição para pessoas do grupo de risco, como idosos e grávidas. A diretora do Departamento de Proteção Social Básica responsável pela administração dos Centros de Convivência, Selma Melo, afirmou que não haverá restrição de idade e todos os idosos poderão retornar às atividades oferecidas. No entanto, os grupos serão reduzidos em 50%, respeitando as regras de distanciamento social. O Amazonas tem 2.503.269 eleitores aptos a votarem nas eleições municipais. O aumento é de 7,88% em relação às eleições de 2016, quando eram 2.320.326 eleitores, segundo dados divulgados pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, na quarta-feira, dia 5. O estado teve o maior aumento do eleitorado do país, que soma 147.918.483 votantes. Na capital, o total de votantes para este ano é de 1.331.613. Neste ano, as eleições que estavam previstas para o primeiro domingo de outubro ocorrem em 15 de novembro, em razão da pandemia de Covid-19. Serão definidos novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios espalhados pelo país. Agora, 9h23, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, apresentou nesta quinta-feira um balanço das doações recebidas de outras nações após apelo realizado no início do mês de maio por meio da campanha SOS Amazônia, quando enviou cartas e vídeos a embaixadas de países ricos solicitando que enviassem algum tipo de ajuda para o Amazonas enfrentar os efeitos da pandemia de Covid-19. A França destinou recursos na ordem de 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais, para serem investidos no fortalecimento de ações de enfrentamento à pandemia nas áreas de assistência social e saúde. A prestação de contas foi feita durante reunião com o cônsul honorário da França em Manaus, Dominique Revet, realizada na sede da Prefeitura de Manaus. E agora, o tempo e a temperatura. Previsão de tempo quente e seco sobre a maior parte da região norte do país nesta sexta-feira. Em Palmas, capital do Tocantins, não chove há mais de 60 dias. Já em Roraima e no noroeste do Amazonas, uma chuva volumosa é esperada. Previsão de tempo com pancadas de chuva no norte do Pará e no Amapá. As temperaturas variam entre 12 e 40 graus e a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Felipe Moura, o tempo e a temperatura. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. 9h24, o Ministério Público Federal acionou a Justiça Federal para que a Polícia Federal investigue as circunstâncias, motivações e potenciais abusos de ilegalidades em operação deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública no Rio Abacaxis na última segunda-feira. 2 policiais militares foram mortos na região e outros 2 foram baleados. Segundo a Secretaria de Segurança, investigações da área de inteligência identificaram a existência de um grupo armado no local, formado por criminosos que moram na comunidade e teriam relações com facção criminosa que atua no tráfico de drogas. Conforme o Ministério Público Federal, a região faz parte dos projetos de assentamento agroextrativistas Abacaxis 1 e 2, nos municípios amazonenses de Borba e Nova Olinda do Norte, envolvendo indígenas e populações tradicionais. E uma nova decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, determinou a soltura do médico Mohamed Mustafa, condenado
condenado por desvios de verbas públicas da saúde do Amazonas. O médico foi preso durante a Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016, que apurou o desvio de pelo menos 100 milhões de reais. O pedido de soltura foi deferido pelo ministro Nefe Cordeiro na segunda-feira. A decisão determina que ele fique solto até o julgamento do pedido de habeas corpus do processo em questão. A Polícia Civil do Amazonas efetuou a prisão de John Richard Reis de Melo, de 28 anos, pelos crimes de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, a prisão do infrator ocorreu na residência dele, na comunidade São João, no bairro Lago Azul, na zona norte da cidade. Segundo Ricardo Cunha, o infrator é um motorista de aplicativo que praticava arrastões pela zona norte da capital amazonense. Trata-se de uma prisão de um motorista de aplicativo que se utilizava desse veículo aí para cometer arrastões juntamente com outros indivíduos aqui na zona norte da capital. As investigações iniciaram após 2 vítimas nos procurarem, informando o modelo do veículo, nos repassando filmagens de câmeras de segurança sobre este roubo. E aí os investigadores em diligência chegaram à localização deste veículo. Este veículo pertencia a uma locadora que alugou esse veículo para esse motorista. Notícias do Esporte. Palmeiras e Corinthians definem no sábado quem será o campeão paulista de 2020. Humberto Ferretti. O campeão paulista de 2020 será definido neste sábado, 4h30 da tarde no horário de Brasília. A bola rola no Allianz Parque para o duelo de volta da final entre Palmeiras e Corinthians. Com o 0-0 da ida em Itaquera, quem vencer fica com a taça. E empate leva a decisão para os pênaltis. A vontade das duas torcidas é que o clássico tenha mais qualidade que o de quarta-feira, quando todo mundo viu um jogo truncado, brigado e com poucas chances de gol. A expectativa pelos lados do Palmeiras, dono da casa, é pelo possível retorno do volante zagueiro Felipe Melo, que tem feito tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão. O técnico Vanderlei Luxemburgo admite que a escalação do time, no geral, pode levar em conta a condição física dos atletas, até porque o intervalo entre os 2 jogos será pequeno. Obrigado, Humberto. 9h28. Manchester City encara o Real Madrid na volta da Liga dos Campeões. Agora é a vez de Daniele Esperon. A Liga dos Campeões recomeça nesta sexta-feira e com 4 jogos decisivos das oitavas de final. O Manchester City encara o Real Madrid na Inglaterra. No jogo de ida, o City venceu por 2-1 na Espanha. E o meia Kevin De Bruyne acredita que o time tem que manter o foco total nas partidas eliminatórias. Sabemos que se não tivermos um bom desempenho, seremos eliminados. E será assim nos próximos 4 jogos. Sabemos também que mesmo se vencermos o Real Madrid, o próximo jogo será o mesmo. É uma competição de Copas agora. E precisamos ser honestos. Vou tentar participar das próximas 3 semanas e sabemos que a temporada vai acabar. No outro jogo desta sexta-feira, a Juventus tenta a classificação jogando em casa. No primeiro duelo, o Lyon superou a velha senhora por 1-0. No sábado, o Barcelona entra em campo e vai encarar o Napoli na Espanha. E o duelo está em aberto, já que na primeira partida prevaleceu o empate em 1-1. O Bayern de Munique encara o Chelsea numa posição mais confortável, já que venceu o primeiro jogo por 3-0 e ainda joga em casa. Dos 4 confrontos, a equipe alemã é a que tem a classificação mais bem encaminhada. Todos os jogos acontecem às 4 horas da tarde. 2 confrontos das quartas de final já estão definidos. A Atalanta encara o PSG e o Leipzig enfrenta o Atlético de Madrid. Os 2 confrontos serão na próxima semana. Lembrando que a partir das quartas de final, os classificados serão conhecidos em jogo único, realizados em Lisboa, em Portugal.
Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões, Daniela Esperon. A notícia que jamais mudará. Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Chega ao fim a edição desta sexta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você, continue na sintonia, porque vem aí Estação Vida. Até segunda. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A EADAN informa a hora certa.